Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre nossas vidas, nos abençoando e trazendo a palavra, o conhecimento, com ela a resposta, o refrigério, que aumenta a nossa fé e nos faz cada vez mais, tanto fortalecidos como cada vez mais semelhantes a Cristo, né? Amados, hoje, sexta-feira, nós chegamos aqui ao último dia da nossa lição desta semana, né? Vamos examinar hoje as últimas duas perguntas, pergunta 11 e 12, né? Mas ontem, na quinta-feira, nós estudamos duas passagens que são completamente confortadoras, consoladoras. A primeira, do versículo 7 e 8, do capítulo 25 de Isaías, quando o Senhor promete, que vai extinguir, acabar, eliminar com a morte. A morte não vai mais existir. Vai chegar um tempo em que a morte não mais vai existir. E, quando isso acontecer, consequentemente a isso, o Senhor vai enxugar todas as lágrimas de sofrimento, claro, dos olhos do seu povo, de todo o seu povo. E o seu povo nunca mais, o povo que foi salvo do mundo inteiro, nunca mais passará por vergonha. Essa é uma promessa que o Senhor fez com a sua própria boca, em voz audível. É o que Isaías está testemunhando aqui. Ele ainda diz, na segunda pergunta de ontem, que naquele dia, esse povo todinho vão ficar tão felizes que vai dizer, ó, esse é o nosso Deus. Aí sim, esse é o nosso Deus. Que maravilha que nós resolvemos colocar nele a nossa esperança, porque ele nos salvou. Aqueles que colocaram a esperança no mundo estão tudo perdidos, mas a gente colocou a esperança nele. Olha que escolha a gente fez. A gente acertou, que coisa boa, né? O povo continua dizendo, nós confiamos nele e agora estamos cantando de alegria. Os outros que não confiaram, choraram e desapareceram, né? Veja aí uma clara diferença. Portanto, hoje, meus amados, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, a pergunta diz, o que fará o Senhor a Moabe? É claro que Moabe não estará lá nos últimos, né? Não é uma pessoa, aquele do Velho Testamento, que vai estar lá no julgamento final. Claro que não é isso, né? Que ele não vai lá no tempo do fim, na volta de Cristo e tal, claro. O que significa Moabe? Claro que Moabe aqui é uma tipologia. Moabe são os descendentes de Ló. Ló é aquele que saiu arrastado lá de Sodoma e Gomorra, e as filhas dele embriagaram ele com vinho e se deitaram com ele. Imitaram o que fizeram, usaram a mesma, né, tática, né? ou o mesmo modo que Noé ficou bêbado com vinho, né? e passou por aquela vergonha toda, né? Então elas embriagaram seu pai, Ló, se deitaram com ela, e a primogênita, a filha mais velha, teve um filho, Moabe. Então, é fruto de um incesto, fruto da embriaguez, fruto da malícia, fruto do medo, fruto do desejo transgressor, né? Da anomalia, da abominação, ou seja, tudo isso está prefigurado nesse ato. Então, quando a pergunta fala aqui, o que o Senhor fará a Moabe, então quando a gente lê Moabe, a gente vai entender o que está por trás de tudo isso. É algo sujo. São uma descendência de pessoas que vivem nessa imundícia da transgressão, né? E aí diz o texto aqui, o versículo 10, o Senhor Deus protegerá o Monte Sião. O Monte Sião, já disse que é um lugar, não especificamente o Monte Moriá lá em Jerusalém. É um lugar
que indica aqui um lugar onde Deus vai ajuntar todo o seu povo, de todos os tempos. Um lugar, uma referência à congregação. Monte refere-se a lugar alto. Alto de um Deus que está nos céus, de um Deus que vem dos céus, né? Nesse sentido. Então, protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado. Ou seja, a habitação dos filhos de Moabe, dos filhos daquelas abominações, será pisado como se pisa a palha, uma palha de um depósito de esterco. É uma linguagem aqui bem estranha, né? Era uma prática de antigamente se fazer isso, pegar a palha, né? E aí, para você proteger o esterco, para fazer o que hoje no Nordeste chama de estrume, ou de um estrume que vai servir para adubo. A palha serve para misturar ali, para melhorar o adubo, ou, obviamente, a palha é colocada por cima para que aquilo possa ser, dependendo do estrume, né? Possa ser ali, eliminado ali, né? Claro, né? E a palha, logo depois, ela só serve para uma coisa, a palha. A palha seca só serve para ser queimado, para o fogo, que é o destino de todos os ímpios, conforme está bem detalhado esse juízo lá no livro do Apocalipse, quando todos os ímpios irão para o lago de fogo e enxofre e se tornarão cinzas, como diz lá o livro de Malaquias, capítulo 4, que naquele dia não sobrará nem raiz nem ramo, nem Satanás nem os seus seguidores, e nós pisaremos as suas cinzas, né? Diz lá a promessa lá do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Portanto, aqui, quando a Bíblia fala em Moabe, está falando exatamente uma tipologia daquele que o pai se afastou do pai da fé, foi se afastando de Abraão, né? Ló foi se afastando de Abraão e produziu filhos de incesto, filhos do pecado. E aí tem toda essa tipologia. Então, esse aqui são todos os ímpios que um dia tiveram a oportunidade de estar, até conviver com as pessoas que tinham a luz do Evangelho, que têm a luz de Deus, mas escolheram aí o caminho da rebelião, da transgressão, e agora, no juízo, receberam a sua devida sentença. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta, a 12ª, que diz assim: como os moabitas tentarão escapar e como Deus os destruirá e por que Deus os destruirá? Isaías 25, versículo 11 e 12 diz assim: os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar, mas apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele, Deus, derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Veja que linguagem está sendo usado aqui, que os moabitas estenderão ou abrirão os braços, né? Como quem está tentando nadar, né? Nadar, está tentando nadar, está tentando fugir, escapar, né? Mas apesar de todo o esforço que eles tentem sair dali, sem sair do canto, sem sair da cidade, sem poder sair, como alguém que está morrendo afogado, né? Não vai nadar? Pois bem, é essa questão aqui dos moabitas. E o Senhor deixa bem claro. Por quê? Ele cita aqui o pecado aqui, porque os moabitas são orgulhosos. O orgulho, né, a soberba, que vem ao coração do homem quando os homens orgulhosos, eles não têm a humildade
de reconhecer a sua insuficiência, de reconhecer a sua total dependência de Deus. Aí o que é que o orgulho faz com esses homens? Eles começam então a cobiçar aquilo que eles não podem ter, aquilo que eles não são. Eles não são. Eles não são deuses, eles não são, nós não somos seres humanos, né? Eles não são autossuficientes, mas o orgulho, ele cria essa capa mentirosa que as pessoas passam a acreditar nisso. Tem muita gente que acredita, muita gente que não é inteligente, mas se acha o sábio, muita gente que é pobre, mas se acha rica, muita gente que se acha forte, mas é fraca. Então, o orgulho, ele cria um cenário de mentira. E quando o homem sábio mesmo é aquele que é humilde. Quanto ele mais sabe, quanto ele mais conhece, mais ele é humilde. Porque quanto mais ele tem conhecimento, e o verdadeiro conhecimento lhe abre a mente para entender que o conhecimento é tão vasto, é infinito aos olhos, à capacidade humana, que ele não passa de um mero aluno, de um mero aprendiz. Quando o homem olha para ele e percebe que ele é finito, que a vida dele, como diz o poeta bíblico, né, passa como uma neblina assanhada ou empurrada pelo vento, assim é a vida do homem. Pergunte a um homem que hoje tem 80 anos de idade e pergunte para ele: a sua vida foi muito breve? Passou rápido? Ele vai dizer: olha, ontem eu era um menino de 10 anos. Ontem tinha 13 anos, eu me lembro. Foi ontem, passou muito rápido. Eu nem percebi, a vida me engoliu. Foi muito rápido. 10 anos hoje passa como se fosse 2. É muito rápido. Então a vida é o homem sábio, quando ele olha para tudo isso, ele vê a sua insuficiência, e nessa insuficiência, na sua humildade, ele é muito mais capacitado para enxergar a grandeza de Deus. O homem orgulhoso, ele tem dificuldade de enxergar a grandeza de Deus e de se render a Deus. Então, muita gente hoje não se converte a Deus, não quer buscar a Deus, não é porque ser crente é chato, não é porque eu prefiro a minha festinha de final de semana, os meus amigos, as minhas curtições de final de semana. Não é só por causa disso, não. Tem algo lá no coração, chamado de orgulho, chamado de soberba. Alguém que está dizendo assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro né? Eu sou o todo-poderoso, eu posso tudo. Lá no fundo, existe essa mensagem implícita no coração das pessoas. E aqui, quando o Senhor está dizendo isso aqui, aí não adianta ser conjecturado, dizer assim, não, mas porque os moabitas eram um povo que viu uma cidade muito rica, eles tinham muito dinheiro. Você não vai provar isso, até porque tem cidades mais ricas e mais poderosas do que a cidade dos moabitas, né? O Egito, Babilônia, né? Muito mais rico, Roma, muito mais rica e poderosa. E o senhor não está usando aqui o exemplo aqui de Roma, Babilônia e Egito, que poderia usar nesse contexto sem problema algum, que é usado em outros textos, para mostrar a nação ímpia, né? Mostrar a nação ímpia. Mas aqui, quando ele cita Moabe, ele está citando justamente a origem do pecado, o prazer da carne a todas, sem pensar nas consequências. O que aquela filha fez com seu pai, o que a primogênita, a mulher primogênita fez com seu pai, para gerar um menino, né? O Moabe, que seria toda essa tipologia do ímpio que é julgado e condenado por Deus. Portanto, para nós hoje, que o orgulho hoje se tornou uma maldade muito mais latente, muito mais evidente do que essa dos tempos antigos, né? Porque hoje
a soberba, a prepotência, o orgulho se tornou uma virtude para muita gente, é algo bom para muita gente, né? A ganância, o orgulho, a soberba, a prepotência é uma virtude. Só quem vence é quem tem essa. Só quem ganha muito dinheiro, que, né, o vitorioso de hoje é o que tem muito dinheiro, é o que tem famoso, sonou famoso e tal, né? Tem que ter essas virtudes. Mentira, isso não é virtude, isso é falha no caráter. A Bíblia não chama isso de virtude. E o homem, né, mudando, né, invertendo esses valores, conseguiu embriagar, enganar o mundo. E é por isso que hoje essa linguagem, para nós, é muito mais apropriada para a gente do que para o mundo antigo. Não é que o homem deixou de ser orgulhoso, antigamente eles eram também, mas hoje esse texto é muito mais para nós. Então, portanto, quando a gente lê esse texto aqui, o Espírito de Deus fala à nossa mente que nós devemos buscar a humildade. Necessitamos ser humildes para que não estejamos compondo o exército dos moabitas que receberão o juízo cuja sentença é a morte.